Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos vamos pensar um pouco mais sobre temas ligados à Bíblia Sagrada, à teologia e ao viver cristão. E antes que nós discorramos acerca do assunto que está proposto para o dia de hoje, eu gostaria de lembrá-lo da importância de você se inscrever no canal. Isso fortalece o trabalho. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. Então, agora corre lá e compartilha esse vídeo com o maior número de conhecidos. Afinal de contas, é para isso que nós estamos trabalhando, a fim de tornar esta palavra conhecida. Feito isto, então, basta agora dar o seu like, deixar o seu comentário, fazer o seu pedido se você deseja ouvir, ver e estudar um tema específico ligado à vida cristã, à teologia ou à Bíblia. Basta você fazer o seu comentário aí no rodapé e nós teremos o maior prazer em atender. Aliás, falando em atender, nós queremos atender ao pedido de um dos nossos ouvintes que envia uma questão acerca do perdão. Será que perdoar é uma coisa que só Deus pode fazer? Será que eu consigo perdoar e esquecer verdadeiramente? E se eu não tenho nenhuma dificuldade em perdoar e simplesmente deixo passar qualquer ofensa, será que eu sou uma geladeira emocional e não sinto nada? Pois é, gente, esse é um problema que talvez faça parte da história da humanidade, faz parte da minha e da sua história. Nós precisamos entender que encarar traumas talvez seja um dos momentos mais difíceis da nossa história, do nosso crescimento pessoal, porque nós temos que crescer, nós não podemos ficar crianças a vida inteira, nós temos que encarar traumas, nós temos que perdoar pessoas e permitir que feridas sejam curadas. E eu costumo dizer que quando caminhamos em uma multidão, todos juntos, um próximo ao outro, é normal que nós vamos acabar acotovelando aquele que está ao nosso lado, porque ao caminharmos mexemos os braços e ao mexer os braços acotovelamos e acabamos machucando. Palavras são mais terríveis do que armas. Armas machucam, podem matar, é verdade, mas se machucarem, machucados podem ser curados. Agora existem traumas emocionais, feridas emocionais que nós temos dificuldade, porque ferem lá dentro da alma e deixam marcas e feridas abertas que muitas vezes não sabemos como encarar. E é importante que nós nunca nos esqueçamos, nós partimos do vale da perdição. Quando abraçamos o Cristo vivo, quando permitimos que a salvação de Deus através do Calvário, que emana do Calvário, da obra redentora de Cristo, venha sobre a nossa vida, automaticamente nós começamos uma jornada, nós partimos do vale da perdição. O destino qual é, professor? É a eternidade com Deus, ou sem Ele, porque se negarmos a tão grande salvação que nos é oferecida por Cristo, automaticamente poderemos então ser lançados naquele destino eterno, terrível e tenebroso. Mas vamos partir da ideia que nós queremos morar no céu. Então partimos do vale da perdição, vamos com Jesus. Agora, o responsável pela manutenção deste veículo, do meu, do seu, das nossas vidas, não tenha dúvida, é o Espírito Santo de Deus. Ele é esse responsável que vai nos auxiliar. A Bíblia nos traz exatamente esse relato. O Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda não só a compreender toda a verdade, toda a justiça, todo o juízo, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, entenda isso. Agora, se o Espírito Santo faz manutenção e eu posso ser comparado com um veículo, com uma máquina, qual é o combustível que faz essa máquina andar? É fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus, inclusive. E se esse combustível é a fé, qual é o alimento, qual é a composição que vai dar a liga a esse combustível, a octanagem para ele dar a explosão certa? É a palavra de Deus. Se eu me alimentar diariamente pela palavra de Deus, naturalmente a fé vai crescer dentro da minha vida e eu vou ser diferente. Agora, perceba que o motorista que vai designar a rota sou eu. Eu preciso tomar as minhas escolhas e as minhas decisões. E aí vem um assunto importante. A importância de nós pensarmos, como disse Bloom em seu livro, que é possível ser imoral até quando se opta por não fazer absolutamente nada. E isso é um assunto sério, porque nós entendemos que as emoções que cercam a nossa alma e as relações que nós traçamos com o nosso próximo, elas podem nos trazer problemas nessa construção do nosso ser. E quando nós somos machucados, feridos, nós acabamos construindo uma prisão emocional, e essa prisão emocional é muito situacional. Nós colocamos ela em um canto da nossa história que vai ser acessado novamente. Por exemplo, você olha para a história de José do Egito, ele tinha tudo para odiar os seus irmãos, porque ele foi simplesmente colocado longe dos seus pais, da sua família, foi abandonado, dado como morto. Aliás, o propósito de mandá-lo para o Egito foi exatamente de matá-lo, de que ele não vivesse. Mas José consegue transformar tudo aquilo que era considerado como um mal, ele considera como um bem. E José entende que nunca foi entre ele e os seus irmãos, sempre foi entre ele e Deus. Para que eu possa superar as emoções negativas, eu preciso entender que o meu negócio é com Deus. Perceba que, respondendo a pergunta do nosso internauta, nós não vamos apagar da nossa memória o feito que fizeram contra nós. Não vão. Você foi traído, não vai ser apagado, vai estar ali para sempre na sua memória. Agora, a vitória vai ser quando você conseguir transformar o fato ocorrido apenas em uma história. E se você conseguir fazer melhor, usar a excelência da qualidade, transformar em uma história a ser contada e em um exemplo a ser utilizado para informar que é possível crescer diante de Deus com os fatos que passamos, que sofremos, e aprender que Deus o tempo inteiro é maior e que Ele está trabalhando na mudança, na moldagem de um caráter perfeito. A Bíblia vai nos trazer uma história sui generis, o salmista traz essa história relatada, que é usada depois por Jesus. Acompanhe. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Salmo 55, versos 12, 13 e 14. Naturalmente, nós não vamos contar a história toda. É um salmo de Davi, um salmo que fala possivelmente sobre Aitofel e a sua traição, mas no salmo inteiro nós vemos o raciocínio humano, o raciocínio lógico. Davi, por exemplo, começa dizendo: existe uma saída. Que saída é essa? Uma saída rápida, fugir.
quem me dera ter asas como de pomba, aí eu voaria com enorme rapidez e fugiria da situação. Ele também pensa, haverá descanso se eu fugir para algum lugar, quero ir para longe e ter descanso. Verso 6, você vai encontrar isso. E ele também pensa, eu encontrarei alívio se eu fugir dessa situação. Ou seja, se eu for embora dessa situação, vai dar tudo certo. Mas a verdade, porém, é que enquanto a situação de Davi não foi encarada de frente, não foi tentado resolver corretamente, ele jamais encontrou o alívio definitivo. Inclusive, Davi chegou a fugir, mas nós vemos que ele nunca obteve o sossego que ele desejava. Então, nós precisamos pensar que cada um de nós tem uma personalidade. Quem sabe um outro dia nós falamos sobre as personalidades, os seus defeitos e também os seus pontos fortes, mas reagimos conforme a nossa personalidade, reagimos conforme o nosso estado de espírito naquele dia, reagimos conforme a nossa barriga está cheia ou vazia, reagimos conforme o nosso bolso está cheio ou vazio. Há uma série de fatores que precisam ser levados em conta no momento em que nós passamos, como diria o nordestino, por um perrengue, por uma situação complicada. Mas nós precisamos colocar em prática a ideia de que tribulação não é maldição para quem crê em Deus. A palavra que Tiago usa para provação ou tentação, conforme for a tradução da sua Bíblia, é uma palavra grega que escreve-se peirasmos. E peirasmos, normalmente na língua portuguesa, é traduzido conforme o contexto. Ou seja, se o contexto está falando que uma provação vem da parte de Deus, uma dificuldade vem da parte de Deus, então peirasmos é traduzido como provação. Estou sendo provado para ser aprovado. Mas se o contexto ele tem um sentimento negativo, uma conotação negativa, que é algo ruim, maléfico, que vem do diabo, então a tradução de peirasmos é para tentação, ou seja, algo que vai tentar nos levar à queda, à ruína. Mas no vocábulo original, peirasmos é uma coisa só, provação, tentação. Você vai dizer, mas por que, professor? Porque tudo vem de Deus. Ah, mas daí você está falando demais, professor. Ah, você quer dizer que até as coisas ruins que acontecem vêm de Deus? Não é que vem do céu sobre você uma coisa ruim, mas a permissão, entenda, a minha e a tua vida estão nas mãos do Senhor. E de alguma forma até as tribulações são bênçãos disfarçadas sobre a nossa vida. Eu sei que é difícil, eu sei o quanto é complicado você perdoar, mas aí dá uma olhadinha aí no meu livro Perdão, eu trago de forma bastante técnica, bastante científica e também bíblico-teológica algumas questões acerca de perdão e conto até um testemunho pessoal acerca de uma necessidade de perdoar um bandido que me assaltou, levou um carro e me deixou com 42 parcelas para pagar e sem ver o carro nunca mais. Eu tive que perdoar para ser curado, senão eu não estaria aqui para falar isso hoje para você, eu já teria morrido. Então precisa entender isso. Deus nos ajudará desde a antemanhã, a Bíblia diz. Deus está pronto a nos dar a cura. Vai ficar a ferida? Claro, Paulo, quando termina uma das suas cartas, ele diz, quanto ao mais ninguém me moleste, trago comigo no meu corpo as marcas de Cristo. Ele estava dizendo para todo mundo, por Jesus eu apanhei, por Jesus eu sofri, eu tenho cicatrizes na minha alma. E essas cicatrizes, elas dizem respeito ao que Jesus não fez. Ele não me livrou do chicote, não me livrou das varadas, não me livrou dos acidentes, não me livrou das pedradas. Mas eu estou aqui para dizer que amo a Jesus e que tudo que ele fez foi maravilhoso na minha vida. Quando nós alcançamos esse patamar espiritual de conseguir perdoar o outro,
Na verdade, nós estamos libertando a nós mesmos do cativeiro emocional. E saiba, quem te fere e vai embora, porque quem bate esquece. Mas quem é ferido, se construir uma muralha para evitar novos ferimentos, a muralha que te protege das flechas também vai te impedir de receber beijos e abraços. Tem um mundo de pessoas querendo te amar, te abraçar, te dizer o quanto você é maravilhoso, maravilhosa. Então, não olhe para o outro, não olhe para a reação do outro. O outro apanha e não dá nem bola, o outro apanha e não liga. Talvez seja a personalidade, talvez ele tenha alcançado o nível de maturidade que você não alcançou. Peça a Deus para te dar essa maturidade. Adquira o meu livro, aí você vai entender um pouquinho melhor isso, tá? Mas acima de tudo, leia a Bíblia Sagrada. A Bíblia está eivada de casos e de assuntos e de motivos e de exemplos que nos explicam o que é e como perdoar. O próprio Jesus diz: quando eu for, eu vou, mas eu vou voltar. Vocês vão lá para Galileia e me esperem lá. Por que ele estava mandando eles esperá-lo na Galileia? Por quê? Se ele sabia que ele ia para a Judéia morrer. Porque ele estava deixando a agenda aberta já com o perdão para os seus discípulos. Quando você aceita o perdão, quando você libera o perdão, quando você vive em torno do perdão. Aliás, viver em torno do perdão não é um negócio fácil. Jesus disse, precisa perdoar 7 vezes 70 no dia, 490 vezes. Quem é que erra 490 vezes contra você? Não tem tanto assim, né? Então dá para perdoar. Meu vídeo ficou longo demais, mas eu agradeço o carinho da sua companhia. Amanhã tem mais. Fique com Deus, um forte abraço.